essa disciplina, a genética. Nessa semana, o professor pediu para que fizéssemos um vídeo falando sobre mutação gênica. Então, se eu perguntasse a você o que é mutação, como é que você entenderia por mutação? Então, o próprio nome já nos dá uma ideia que mutação é uma mudança que ocorre em alguma coisa, né? Como se fosse uma evolução de algo. Então, a mutação é um processo importantíssimo na genética. Por que ela é importantíssima? Porque sem ela, todos os genes existiriam apenas de uma forma. Como assim de uma forma? Eles não iam ocorrer mutação, e, ou seja, não iam conseguir evoluir e nem se adaptar ao meio. Então, o que é mutação? É a fonte básica de toda a variabilidade genética. Em outras palavras, ela é responsável pela evolução dos organismos, que seriam necessários para o quê? Para evoluir. Evoluir no meio em que eles iam procurar se adaptar ou não. Porém, devemos levar em consideração que se ela ocorresse de forma frequentemente, então ia acontecer o quê? Ia desestabilizar totalmente a transmissão da informação genética. Então, sendo assim, como já foi dito, ela não ocorre frequentemente. Então, sendo assim, a informação genética, ela ia ocorrer, ia acontecer uma transmissão de informação genética de uma geração para outra. Ou seja, ia desestabilizar a informação genética de uma geração para outra, que quando ela ocorre normalmente, a mutação, ela não desestabiliza, ela faz o processo normal. Então, sendo assim, as mutações, elas podem ser espontâneas e induzidas. Então, como o próprio nome diz, espontâneo, quando uma coisa acontece espontânea é que não precisou de esforço, né? Então, quando ela ocorre espontaneamente, é porque não houve nenhuma causa conhecida. Porém, elas são resultados de erros metabólicos que ocorreram durante a replicação do DNA. Já as induzidas, quando alguém é induzida, alguém forçou ou fez alguma coisa para que aquela pessoa chegasse a fazer tal coisa. Então, ela já induzida, ela da ideia, né, que ela da ideia de indução, ou seja, são resultantes da experiência de organismo ou agentes mutagênicos, como a radiação, a luz, a ultravioleta, ou vários agentes químicos, ou seja, ela precisa de outro meio para que ocorra essa mudança. Então, é por isso que ela recebe o nome de induzida. Lembrando que as mutações espontâneas ocorrem raramente, certo? Como foi dito no anterior, que se elas ocorressem frequentemente, então desestabilizaria. Então, também elas podem ser recessivas ou dominantes. Vamos entender, neste caso, elas podem ocorrer em qualquer célula ou em estágio do ciclo celular. Nestes casos, tem o efeito imediato na mutação e assim produz mudança no fenótipo, que são determinantes para sua dominância, tipo de celular em que ocorre e também pela época de relação ao organismo do ciclo da vida do organismo. Então, como o vídeo que o professor pede é um vídeo bem rápido, então ainda tem outros processos que deveríamos explicar, porém eu vou deixar apenas no básico, né? Só o processo que realmente é a mutação.